como vender mais e melhor para os mesmos e novos clientes. É o sonho de qualquer empreendedor, empresário ou executivo de empresa, né? Você quer vender mais. E eu vou falar sobre isso no vídeo de hoje, eu vou te ensinar a fazer na prática. Ao final dessa palestra, vou chamar de palestra, você vai entender o seguinte. Primeiro, o principal erro das pessoas na hora de fazer uma venda, os 4 principais passos para vender qualquer coisa, como aumentar a conversão de uma venda com gatilhos mentais na prática, como melhorar o processo de vendas pela venda consultiva e como agarrar o dinheiro que está na mesa. Porque dentro da sua companhia tem um dinheiro que está na mesa. Tem o dinheiro que você faz, tem o dinheiro que você gasta, tem o dinheiro que está na mesa. O principal erro das pessoas na hora de fazer uma venda. Todo mundo vende, mas poucos entendem o processo de venda. Todos vendem. Existem 3 verdades sobre vendas. Primeiro, quem ganha dinheiro de verdade é quem sabe vender. Segundo, vender não é sobre enganar, é sobre resolver problemas. Isso é muito importante porque tem sempre, esse daí é mó vendedor. Parece que é uma coisa ruim, né? Mas por que as pessoas associam isso a algo ruim? Vender não deveria ser algo ruim. Vender é sobre resolver problemas, não é sobre vender algo que não existe ou solucionar um problema que não existe. E 3, todos estão vendendo o tempo todo. Em casa a gente está vendendo, no trabalho a gente está vendendo, nas relações a gente está vendendo, inclusive a si mesmo. Então quando você chega para sua esposa e você fala que você quer comer uma pizza, ela quer comer um japonês, vocês estão ali um vendendo para o outro quem tem o melhor argumento, a melhor ideia, por que é melhor ir para um lugar ou para o outro. Quando você está numa entrevista de emprego, você está vendendo a si mesmo, você está vendendo que você é um bom profissional. Só que tem gente que não sabe se vender. Essa é a única diferença, mas todos estamos vendendo o tempo todo. Esse daqui sou eu em 2010. No começo do meu trabalho como assessor de investimentos, de terninho, postei esses dias dizendo que eu usava terno quando eu comecei, né? Tava de gravata aqui. Que relógio que eu tava usando aqui? Curiosidade, depois eu queria saber. Se alguém conseguir ver que relógio é esse, vocês me falam. Depois sou eu em 2020 aqui, eu já usando moletom e tocando o Primo Rico. Aqui sou eu em 2022, quando engordei 20 quilos, gravando o Primo Startups. E esse sou eu palestrando aqui recentemente. Extremamente diferentes essas pessoas. Qual desses Thiagos aqui te venderia? Se você tivesse que comprar, você tem que comprar de algum deles? Desse ou daquele? Qual o Thiago que te venderia? Poxa, eu imagino que aquele Thiago venderia, não tem muita dúvida. Se você falou esse, você só é do contra. Mas a realidade é que aquele é o que te venderia. Inclusive, na prática, aquele Thiago vendeu muito mais do que esse. Tem um livro que chama Beauty Pays: Why Attractive People Are More Successful. Ou seja, por que pessoas atraentes são mais bem-sucedidas? E, basicamente, profissionais fisicamente atraentes tendem a ter de 3 a 4% a mais de rendimento, em média, comparado a pessoas de aparência abaixo da média. Então, aumentar e melhorar a sua aparência é um grande gatilho de vendas, tá? Isso daqui, para começar, é comprovado. Não existe essa de, eu vou me aceitar como eu sou. Você pode se aceitar como você é, mas o mercado, ele vai te julgar de outra forma. É performance. Só que esse Thiago aqui, um pouco mais arrumado, um pouco mais magro, ele estava dentro desse Thiago. E esse Thiago estava dentro desse Thiago de moletom. E esse Thiago estava dentro desse Thiago aqui. Todos são versões diferentes do mesmo Thiago. Mas tudo começou aqui. Começou quando eu vendi durante anos como assessor de investimentos. Então eu fui um vendedor por muito tempo. Eu fazia reuniões o dia inteiro. Eu tive mais de 5 mil clientes no escritório Eminigro Investimentos antes de vender meu escritório. Isso aqui muito antes da internet. Então tem muita gente que acha que eu fiquei rico na internet, mas muito antes disso eu todos os dias pegava minha pastinha embaixo do braço, pegava metrô, trem, ônibus, a pé, patinete elétrico, táxi. Era o dia inteiro fazendo reunião com o cliente e vendendo. Então eu vendi primeiro como assessor de investimentos, depois eu vendi para os meus clientes no escritório de investimentos, depois eu vendi a ideia para os meus sócios. Então eu fui um vendedor de várias formas diferentes. Quando eu vendi a ideia para os meus sócios, isso aqui foi a chave para manter a empresa de pé e viabilizar o crescimento dela. Quando eu estou vendendo para o cliente, eu vendo para o cliente que eu tenho um bom produto, eu tenho um bom serviço. Depois disso, eu passei a vender para os colaboradores que virariam meus sócios. Olha, essa é uma boa empresa, ela tem futuro. Então eu sempre fui um vendedor ali. E o vendedor é aquele que cresce e aquele que prospera. São mais de 15 anos trabalhando no mercado financeiro e com vendas, porque eu sou um vendedor. Eu fui um vendedor e eu vou continuar vendendo todos os dias. Só que você precisa entender como que faz para você escalar e ganhar mais dinheiro ao longo do processo de vendas. Primeiro você começa vendendo a sua hora. Então eu era garçom, sou eu aqui trabalhando no Outback, eu vendia a minha hora como barman e aí depois eu comecei a vender produtos. Ou seja, o meu produto aqui na verdade era um serviço, né? Ou produtos ou serviços. O meu serviço era cuidar do dinheiro dos investidores. E aqui vendendo produto ou serviço, eu comecei a ganhar mais dinheiro. Então, eu comecei aqui em 2010, ganhava R$ 233 por mês
na média. Aí em 2011 comecei a ganhar R$ 2.400, 2012 R$ 4.000, 2013 7.700, e aí eu fui aumentando um pouquinho mais o quanto eu ganhava. O próximo passo, depois de você vender um serviço, é você vender o projeto. Então, no momento que você começa a angariar clientes, o próximo passo de você vender para clientes é você vender internamente. Então, você começa a vender para seus colaboradores, seus sócios, realmente uma ideia promissora, uma empresa promissora, e que de fato era a Mnigro Investimentos, uma empresa crescendo fortemente, mais de 100% ao ano. E aí depois eu vendi também para os meus sócios o projeto do Grupo Primo. E a gente fundou o Grupo Primo ao longo do tempo. E com o passar do tempo, você vende o equity. Vender o equity é vender o lucro líquido futuro, que nem aconteceu ainda. Foi quando a gente avaliou a nossa empresa em mais de 1 bilhão, quando a gente vendeu uma parte dela. Você tem que sempre vender para ganhar dinheiro, mas você vai mudando um pouco o seu ângulo, e quanto mais você vende, e quanto mais você vende a coisa certa, mais escala também o resultado no seu bolso. Então eu sou um vendedor. Isso tudo foi só para dizer que eu sou um vendedor. Por quê? Porque eu digo isso com orgulho. Você não deve ter vergonha de falar que você é um vendedor. Ainda mais se você fizer isso de uma forma ética e ilícita. O que eu aprendi então sendo vendedor? Eu aprendi que as pessoas vendem o produto certo para o cliente certo na hora errada. Não adianta você vender o produto certo. Você tem o melhor produto do mundo, você está vendendo para o cliente certo, só que na hora errada. Cara, você vai perder a venda aqui. E não adianta também vender o produto errado para o cliente certo, ou vender o produto errado para o cliente certo na hora certa. Você precisa alinhar essas 3 coisas. Existem 4 passos principais para você vender qualquer coisa, e são os passos que eu vou trilhar com você agora, para você pegar a sua jornada de vendas, para você pegar o seu funil e você adaptá-lo de tal forma que você faça o melhor proveito desse funil de vendas. Primeiro passo, a gente está aqui. Aí depois a gente vem para o segundo passo, terceiro passo. Esse tem o 4º passo, que é quando o seu cliente está consciente do problema e ele tem grande chance de conversão da venda. Não adianta você vender no primeiro passo, você vai vender só no último passo, que é quando o seu cliente trilhou toda uma jornada e ele está consciente agora do problema, e aí a chance é grande de ele comprar. Primeiro passo então, inconsciente do problema. A pessoa não sabe que tem um problema. Então o seu possível cliente, ele não sabe que tem um problema. Imagina que o investidor acha que a poupança resolve o problema dele. Então sou eu aqui na minha época de assessor de investimentos. Cara, o investidor acha que a poupança resolve o problema dele, então ele não sabe que tem um problema. Então o que ela tem de emoção? Nenhuma, porque ela nem sabe que tem um problema. Então se você não sabe que existe um risco, você não sente nada. É claro que você não vai querer se mover. Então você precisa fazer ela sair do primeiro passo para o segundo. Uma forma é gerar consciência mostrando os riscos. Então se eu pegar e conversar com um pai de família e mostrar, fazendo conta, que ele investir na poupança não vai conseguir se aposentar na idade que ele quer, pagar a escola dos filhos, ter liberdade, o dinheiro dele vai perder eventualmente para a inflação, aí ele vai ficar preocupado. E aí ele vai sair da fase 1 do inconsciente do problema e ele vai para a fase 2, onde ele é consciente do problema. Agora ele já sabe do problema. Aqui a pessoa percebe que ela está errada em alguma coisa. Um exemplo é quando a pessoa percebe que a poupança não rende nada, o INSS não é o suficiente, ela precisa investir o dinheiro dela. Então aqui é uma segunda etapa na jornada. O que ela começa a sentir agora é dor. Essa é a hora de você vender? Não é. Você não vai vender para alguém que está com dor, não é o momento. E um erro comum aqui é você tentar vender nessa fase. Você não deve vender ainda, você deve aprofundar ainda mais no problema. Então a pessoa que estava inconsciente do problema, agora está consciente do problema e agora ela está consciente da solução. Essa é a terceira etapa. Depois de você aprofundar no problema, você vai mostrar que existe uma solução, que existe um caminho. E uma forma de você fazer isso é mostrar que existe a solução, que tem tempo ainda para ela investir e montar uma carteira de investimentos. E o sentimento dela, que era a dor, começa a virar um sentimento de coragem, de esperança. Essa é a hora de você vender? Não é a hora de vender ainda. Aqui você deve apresentar a solução, que é viável, que é segura, mostrando que ela consegue, que você é a solução, para que você leve a pessoa da consciência da solução para a conexão e confiança. Essa sim é a etapa de venda, porque agora a pessoa sabe que você tem a solução, ela tem a dor, ela está encorajada e você é a conexão com a pessoa, você é a pessoa certa para vender. A pessoa então agora está certa para comprar, mas ela precisa confiar em você completamente e você vai trilhar todo o caminho, a jornada para mostrar que você é essa solução, você é esse elo e ela vai sentir segurança e identificação. Essa é a hora que ela compra, quando você mostra a sua autoridade, quando você mostra histórias, provas sociais, quando vender vira quase que um favor para ela e não o contrário. Não é pelo amor de Deus compra, é quase que tudo bem, vai, eu vou fazer isso por você. Isso aqui já inverte, porque você chegou no momento certo da venda. Quando você chega no médico, você está precisando fazer uma cirurgia, você está desesperado, não é mais ou menos assim? Porque está no momento perfeito, você precisa fazer isso. Você confiou nele, ele é o médico, aí você, pelo amor de Deus, você tem agenda para me operar? Não é diferente? Então isso daqui é um pouco da jornada. É aqui que você vende. Eu tabelei para vocês os passos, tá? Mas basicamente o que a gente precisa é fazer a pessoa sair do não sabe que não sabe, para sei que tem uma solução, sei que existe um produto e sei quem vende o produto. Aí você de fato consegue converter essa venda. Só que aqui tem um quinto passo, quase ninguém faz. Então até aqui, beleza, tá tudo entendido, mas tem um quinto passo
muito importante para o seu negócio ter perenidade. É o follow-up. Então, a gente faz a pessoa chegar até aqui o centro e vender. O quinto passo é fazer a pessoa sair daqui. Agora você dá um follow-up para a pessoa. Agora você não vai mais vender preço e prazo, você vai vender relacionamento. Aqui no Grupo Primo a gente sempre disse que uma venda não é só uma venda. A nossa venda é o início de um relacionamento de longo prazo. Então a venda é o começo e não o fim. Depois de tudo, você precisa ligar para entender se está tudo bem. Acabou de vender, dá um follow-up, acompanha a pessoa, vê se ela está feliz, vê se solucionou o problema dela, continua um relacionamento. Então você cria um CRM para você metrificar a data de entrega, data de compra, para você acompanhar o processo dela. E aqui a pessoa ela começa a ter um senso de que você está preocupado com ela. E de fato você está, porque faz parte. Vender é resolver um problema. Então você precisa resolver os problemas do seu cliente e eles continuam existindo. E a gente vem então para o próximo passo: como aumentar a conversão de uma venda com gatilhos mentais. Porque você quer vender mais. Você precisa de produtos e serviços a mais, mas você quer vender mais na sua empresa. Quando você vendeu algo, pensa que se você chegou até aqui, você não tem um negócio. Você só tem um negócio quando a sua venda começa a virar um relacionamento e você tem uma esteira de vendas, de produtos, de um valor de vida do cliente, onde você soluciona problemas cada vez maiores e recorrentes. Só que ao longo desse processo, existem gatilhos mentais que vão te ajudar a vender. Esses gatilhos mentais, eles são extremamente poderosos e são normais de serem utilizados. Quando você vai comprar uma pipoca, por exemplo, você tem uma pipoca média no cinema por R$34 e a grande por R$36. Daí você vai comprar a grande por R$2 a mais, um baldão de pipoca muito maior, faz muito mais sentido. E aí você compra achando que você tomou uma decisão inteligente, mas na verdade foi um gatilho mental. Você teve aqui uma ancoragem de preço. Se 34 é a média, 36 faz muito mais sentido. E na verdade o preço da média não era 34, mas ele sobe o preço para te ancorar lá em cima. Então vamos lá, 5 gatilhos mentais importantes na hora da venda. Afinidade. Afinidade é quando as pessoas compram de empresas que têm a ver com elas. Então se você tem uma empresa que tem uma afinidade com direita e você é de direita, você vai comprar dela. Se tem uma empresa que vende o que você precisa, mas ela tem uma afinidade com esquerda e você é de direita, às vezes você não vai querer comprar. E às vezes o contrário também vai acontecer. Então você geralmente tem uma afinidade diferente. Por exemplo, eu também passei por isso quando eu comecei. Entendo exatamente o que você está sentindo. Isso daqui é um gatilho mental de afinidade. Existe um livro que fala que a gente prefere dizer sim para os pedidos de alguém que a gente conhece e de quem a gente gosta. Profissionais da persuasão, de vendedores a marqueteiros e políticos, usam isso com grande eficácia. Um vendedor aumentou suas vendas em 35% apenas por encontrar algo em comum com o cliente antes de apresentar a oferta. Então, sempre que você consegue aquele papo de treinamento de vendedor, onde você chega numa reunião e você começa a olhar para a sala da pessoa, aí você vê uma foto que a pessoa viajou para algum lugar e você já viajou, ou a pessoa tem filho e você também tem, é uma menina e a sua é uma menina, é um menino e o seu também é, alguma coisa assim, a pessoa gosta de jogar tênis e você também. Quando você tem coisas que geram afinidade, a sua chance de vender aumenta. Então você precisa buscar o tempo todo entender o que essa pessoa tem em comum com você, porque dá um quentinho no coração. Segundo gatilho, autoridade. Pessoas seguem muitas vezes cegamente quem tem autoridade e entende um determinado assunto. Então teve um experimento muito perturbador que chama Experimento de Obediência de Stanley Milgram. O objetivo aqui é testar até que ponto uma pessoa obedeceria a ordens, mesmo que isso causasse sofrimento a outro ser humano, apenas porque uma figura de autoridade dizia que era necessário. Então aqui tem um experimento, tem 3 pessoas nesse experimento. Essas pessoas são o E, que é o experimentador, que está aqui em cima. Ele é uma figura de autoridade, está vestido de maneira profissional e instrui o participante a aplicar choques no aluno A. Então aqui está o experimentador e ele vai pedir para o S dar choque na pessoa A. A pessoa S, ele é o professor, ele é o verdadeiro participante do experimento. Só ele está participando, o resto é tudo ator. Ele acredita que ele está ajudando num estudo sobre memória e o papel dele é aplicar choque cada vez mais forte no aluno, toda vez que o aluno errar uma resposta. Cada vez que ele errar uma resposta, você dá um choque. Isso é louco, né? Mas quem que tá mandando dar o choque? O E, que é um ator. Então o A, que é o aluno, ele não tá realmente recebendo choque, ele finge sentir dor, ele grita ou implora por ajuda à medida que os níveis de choque vão aumentando. E o resultado é que 65% dos participantes obedecem até o fim, aplicando o choque máximo de 450 volts, mesmo acreditando que isso poderia ser letal. Isso não é louco pensar? Pensar que essa pessoa, mesmo acreditando que o choque poderia matar essa pessoa, porque ele errou uma pergunta, aplica um choque. E é claro que ele não queria aplicar, só que aí vinha o E e falava, vai, aplica, é importante pro estudo, faz. E ele ia e fazia, porque ele era uma figura de autoridade. Isso é louco.
louco, né? Aí você pensa, como que é possível em cenários catastróficos da nossa história alguém ter realizado tantas atrocidades? Às vezes é porque tinha uma figura de autoridade num experimento parecido com esse aqui, mas na vida real. Terceiro gatilho importante, coerência e compromisso. Quando uma pessoa se compromete com uma ação, seja fazendo um teste gratuito de uma ferramenta ou adicionando um produto ao carrinho, é muito mais provável que ela efetive a compra. E aí tem o teste da praia. No teste da praia, a gente tem esse estudo do Journal of Personality and Social Psychology, onde a pessoa vai para a praia e cria duas situações diferentes. Na primeira situação, ela pede para alguém ficar de olho nas coisas dela. Na segunda, ela não pede para ninguém ficar de olho nas coisas dela. Quando ela pede para alguém ficar de olho nas coisas dela, 95% das vezes que esses itens eram roubados, essa pessoa que prometeu ficar de olho ia atrás. Só que em 20% das vezes que os itens eram roubados, as pessoas que não foram pedidas para vigiar iam atrás. Isso daqui, claro que também é um estudo, né? Não foi uma coisa real, mas isso daqui demonstra o como existe esse gatilho de comprometimento. Quem se compromete, converte. Dá o primeiro passo, mesmo que pequeno, ativa a necessidade psicológica de manter a coerência até o fim. A gente fez um lançamento recente onde a gente vendeu um cupom de desconto por R$50. E aí, quando você compra esse cupom de R$50, você tem um desconto de R$500 no produto final. A gente teve uma taxa de compra muito maior de quem comprou esse cupom. Por quê? Por causa do gatilho da coerência. A sua mente precisa ser coerente. Então você acaba aumentando a chance de você executar essa compra depois. Quarto gatilho, escassez e promoção. Tendência de querer aquilo que está em falta ou não existe mais, né? Os relógios de luxo, Black Friday, promoções, saldões, isso tudo é muito importante. Então as vagas estão acabando, o tempo da promoção é limitado, o desconto é apenas para 5 primeiras pessoas. Tudo isso funciona. Porém, não deve mentir para a audiência, porque caso contrário, a sua marca pode perder a credibilidade com o tempo. E o quinto gatilho é a prova social. O ser humano, ele tende a tomar decisões que estejam de acordo com o que os outros fazem. Imagina que você vai comprar algum produto, né? Você vem comprar aqui um curso meu. Eu pego e coloco um depoimento. Um aluno é um cliente real. Ó. Primo, chegamos ao 1 milhão. Obrigada por fazer me apaixonar e estudar, entender a economia do mundo, como funciona de verdade. Ele mostrou um print da carteira dele de investimentos. Pessoal, os cursos do Primo valem, são excelente início, se inscrevam. Tenho aqui vários depoimentos. Tudo isso daqui faz com que quem está pensando em comprar melhore no processo de decisão, aumente a chance de tomar uma decisão. É sempre com esse gatilho de provas sociais. Quanto mais provas sociais e mais semelhantes a quem está comprando, melhor. Maior a taxa de conversão. Como melhorar o processo de vendas pela venda consultiva? 80% dos vendedores fazem venda passiva. Essa é a realidade. 19,9% dos vendedores fazem venda ativa. Só que 0,1% dos vendedores fazem uma venda consultiva. E essa venda aqui tem muitos benefícios em relação às outras. A venda ativa é quando o vendedor vai até o cliente mostrar os produtos que ele tem. A venda passiva é quando o comprador que busca a solução e chega até a empresa. A venda consultiva é quando você não fala do produto, você fala do comprador. E aí você identifica pontos de necessidade. Isso é muito diferente. Quando eu vendia, né, e eu considero que eu era um péssimo vendedor e virei um ótimo vendedor, eu chegava para conversar com um possível cliente e eu não falava do que eu fazia. Eu não falava do meu produto. Eu não falava do mercado de investimentos. Eu falava só dele. Pô, e aí, me conta da sua vida. Caramba, você tem um negócio e tá difícil, como que é? Poxa, você tá gerando recurso? E o que você faz com esse dinheiro? Pô, quem te atende bem? Pô, não me atende muito bem. Sério? Mas o que tá faltando? A pessoa não me responde rápido. Poxa, olha só. Aí na hora que você for vender o seu serviço, você vai vender exatamente a dor que ele trouxe. Você vai endereçar essa dor. Ah, e sabe o que é? Que na carteira não tá rendendo muito bem. Pô, sério? Quanto que tá rendendo? Ah, 70% do CDI. Caramba, mas você podia colocar nisso sem risco e fazer 110% do CDI. Você começa a vender depois de entender o problema, e não o contrário. Antes eu era assessor de investimentos, eu marcava reunião, eu levava informação e eu convertia pouco. Depois eu comecei a vender do jeito que eu acabei de falar para vocês. Eu marcava a reunião, entendia a necessidade e aí eu oferecia a solução, caso ele precisasse dessa solução. A conversão aqui é incrível. Isso aqui é melhor para quem vende e para quem compra, porque você não vai ser bombardeado, né? Aqui tá uma tabelinha também então para vocês, se quiser tirar uma foto. E depois que o obrigado vira parabéns, você vai estar fazendo um favor por vender. Quando você chegar nessa etapa, você vai entender que existem 3 dinheiros. Passou por tudo que eu falei agora, te ensinei a vender os processos de venda, falei de venda consultiva. Depois disso você vai entender que tem 3 dinheiros. Tem o dinheiro que está na mesa, que é o dinheiro que você precisa buscar. Você tem o dinheiro que você faz, que é o faturamento. Tem o dinheiro que você gasta, que é o
custo, e aí tem o dinheiro que a gente precisa pegar, é o dinheiro que está na mesa. Se a gente já pagou pela aquisição de um cliente, por que não vender de novo para o cliente? Isso daqui é louco, é o dinheiro mais fácil que existe e a gente negligencia ele. Pensa que você compra um vinho de R$500. Esse aqui é um Belle-Église, um vinho que eu gosto muito, e geralmente o que a gente vê no mercado é isso, um vinho de R$500. Você comprou, acabou, vai embora. Agora imagina que você comprou um vinho de R$500, só que aí você recebe oferta de comprar um saca-rolha elétrico, né? E aí por mais R$300. Na hora de comprar, fala, você não quer também um saca-rolha elétrico aqui por R$300? Algumas pessoas vão comprar. E aí você aumentou o ticket médio dessa compra. E aí você fala, você não quer também levar aqui uma adega? Muita gente não vai comprar, mas alguns vão comprar. E isso aumentou mais aí no seu ticket médio. Então se você fizer 1.000 vendas de vinho por R$500, fez 500 mil. Aí você pegou aqui e vendeu mais 300. Aí você vendeu mais 30 adegas. Pô, em 1.000 pessoas, será que não dá pra vender 30 adegas? Pô, aqui você já pega e faz uma graninha também. Você vai aumentando o ticket médio da sua operação. O cliente atual, ele sempre é suscetível à oferta nova. Isso aqui é o que você precisa aprender. Se você vende, tem sempre algo que você poderia vender depois disso. Por exemplo, na Finclass, a nossa plataforma de finanças de educação, a gente teve 126 mil visitas na nossa landing page numa campanha específica. E aí já vou te explicar o que vai acontecer depois. Só que antes de continuar o vídeo, eu tenho uma oportunidade para você de um parceiro desse vídeo muito importante pra gente, que é a HostGator. Se você quiser vender mais, se você quiser capturar lead ou lançar o seu negócio online, mas você não sabe programar, por exemplo, e você nem quer aumentar muito o seu time, você pode usar a HostGator para te ajudar em tudo isso. Você pode ter uma hospedagem rápida e confiável do seu site, que abre até 3 vezes mais rápido, tem mais vendas, tem mais cliques, você vai ter um domínio profissional, e-mail, né, o arroba da sua empresa, 100% gratuito. Você vai poder criar seu site completo em um clique, sem saber programar, porque com as IAs hoje, cara, você faz isso aqui praticamente automaticamente com poucos cliques e ainda tem suporte em português 24 horas por 7. E a boa notícia é que todos vocês que estão aqui no vídeo, vocês têm até 76% de desconto para poder assinar a HostGator. Então, aponta para o QR Code ou clica aqui no link da descrição. Tenho certeza que a HostGator vai te ajudar pra caramba nisso daí. Vamos voltar para cá. Aí nessa campanha específica, de 126 mil visitas, tem uma taxa de conversão de 32%. Então a gente teve 40 mil pessoas que foram para o checkout, conversão para o checkout. Dessas, 18.830 pessoas nesse período específico compraram. E dessas que compraram, eu tive mais 43% que compraram algo adicional, que é o nosso order bump. Então fiz mais 8.096 vendas. E aí depois eu fiz um upsell depois de tudo isso, vendendo outra coisa para quem comprou e fiz mais 697 vendas. E depois disso, eu ainda ofereci mais um serviço para todos que entraram nessa lista de espera e compraram mais um serviço, um percentual. Então, além do cliente ser mais suscetível à oferta nova, é mais fácil de converter. É mais fácil converter quem já comprou de você ou quem está comprando de você. Tem um livro que chama Marketing Metrics. Ele diz que oferecer um novo produto a um cliente atual tem uma chance de conversão de 60% a 70%. E essa chance cai para apenas 5% a 20% ao direcionar um novo cliente em potencial. E 80% dos lucros futuros movido de 20% dos clientes existentes. Isso daqui dentro de um negócio saudável, obviamente. Por isso que no Grupo Primo a gente tem um ecossistema. Então a gente tem audiência, aí a gente vende uma plataforma vende nossos produtos de serviços financeiros, aí a gente vai fazendo cross-sell em tudo isso. O cliente entrou uma vez e aí eu não preciso pagar de novo pela aquisição, eu tenho acesso a ele e eu ofereço serviços que são condizentes com a necessidade dele. Vendas, então, é uma via de mão tripla. É bom para quem cria, é bom para quem vende e é bom para quem compra. Isso daqui é muito importante para você levar desse vídeo aqui. Bom, essa foi minha aula de vendas, espero que você possa vender muito mais, que seu negócio possa prosperar muito mais. Deixa nos comentários se você gostou dessa aula e se fez sentido para você, para que eu possa fazer outras aulas sobre negócios. Um grande abraço, até o próximo vídeo e tchau.